O dia 2 de fevereiro de 1848 é importante na história do Brasil. Isso por quê? Porque marca a promulgação da primeira Constituição brasileira, a conhecida como Constituição de 1824. Ela foi baseada no modelo liberal português. A primeira Constituição estabeleceu base do funcionamento do Estado brasileiro, poder executivo, legislativo, judiciário, também estabeleceu as liberdades individuais e a propriedade privada. E isso foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ao então comemorarmos os 175 anos da primeira Constituição, destacamos a existência de uma lei fundamental para o estabelecimento da política e de liberdade dos cidadãos. Essa data é a oportunidade sobre a importância da Constituição e da democracia para o progresso da sociedade. Então, a primeira Constituição de 1824 foi estabelecida em 1848 e nela temos situações que existem desde essa época até agora. A divisão de poderes, né, onde a gente tem, então, como eu falei, o executivo, o legislativo e o judiciário, também os direitos individuais, a liberdade de expressão, de religião, de propriedade, assim como acontece na Constituição atual. A federação. A primeira Constituição definiu o que significa a federação, estabelecendo governos federal e estadual. Também ela promoveu a separação da Igreja do Estado. Isso é bastante importante. Em 1824, logo após a independência, ela foi construída, mas, devido a instabilidades políticas, fez com que apenas lá no ano de 1848 que ela fosse promulgada. E aí, existem vários fatores relacionados que fazem com que exista esse espaço de tempo tão grande. Por exemplo, a Guerra da Independência, que foi a guerra que estabeleceu entre Brasil e Portugal para que realmente o Brasil fosse independente. O regime imperial, né, que passou por um regime de Dom Pedro I, que não conseguia seguir as disposições da Constituição de 1824, inclusive foi responsável por isso, que ele abdicasse do trono, além de políticos, de conflitos políticos, né? Dom Pedro I, ele teve que lutar bastante para que ele conseguisse estabelecer o governo do Brasil. E para isso, a Constituição não conseguia ser promulgada. Isso só aconteceu depois da abdicação. A Constituição de 1824 ou de 1848 foi importante para estabelecer as bases do Estado Democrático Brasileiro. E essa estabilidade fez com que o Brasil conseguisse crescer política e economicamente. Estamos então no ano de 2023, isso significa 175 anos depois dessa promulgação. É bastante importante falar isso porque nós não estamos no momento mais equilibrado, mas nós estamos constantemente buscando isso. Há muito ao que fazer, há muito ao que evoluir, mas muito do que foi construído nessa Constituição ainda perdura até hoje, na versão da Constituição de 1988. Então, vamos junto entender um pouquinho dessa história para fazer com que a gente consiga crescer unidos, fortes e buscando um desenvolvimento real. Então, sim, são 175 anos da promulgação de uma Constituição hoje. E isso é motivo da gente refletir em como a gente pode fazer parte de uma nova sociedade capaz de realmente construir de forma coletiva.